Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge, esse é o canal do Auxílio Bíblico e o objetivo desse canal é trazer boas mensagens de forma que você possa crescer tanto na graça quanto no conhecimento que é nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Bom, pega aí um caderno, pega aí uma caneta, faça as anotações com relação àquilo que vai ser falado. É muito importante que você esteja sempre verificando se os textos estão dentro dos seus devidos contextos, verificando os ensinamentos, se eles realmente estão de acordo com aquilo que Jesus ele tem ensinado ao longo de toda a sua palavra. E o objetivo é exatamente esse, né? Que tudo se alinhe, que te ajude a ter uma vida cristã ali mais reta, mais digna e que agrada a Deus, tá bom? Então, faça as anotações necessárias, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma breve oração. Tudo que começa com oração vai bem. Então, nós queremos também fazer uma breve oração com relação à consagração desse tempo e espero que esse tempo seja um tempo de bênção para nós. Em nome de Jesus, Pai, segundo a tua graça, segundo a tua misericórdia, mais uma vez nós queremos louvar e agradecer ao teu santo nome. Quero te agradecer, Senhor, por essa rica oportunidade de poder estar ministrando a tua palavra, de poder estar falando a respeito do evangelho da tua salvação, ensinando os princípios para que nós possamos ter uma vida cristã reta e digna diante do Senhor. E te peço, Pai, que o Senhor esteja dando a capacitação necessária para que o teu evangelho possa ser exposto. Te peço também que o Senhor esteja tocando as pessoas que vão assistir esse vídeo, Senhor, de forma que elas possam crescer em sabedoria, crescer em graça, crescer no conhecimento que há em Ti, e que o Senhor esteja fazendo com que esse tempo ele seja um tempo bom e seja uma boa semente a ser lançada no coração dos teus filhos. Tenha liberdade plena para acrescentar aquilo que o Senhor desejar, tenha também liberdade plena para retirar aquilo que o Senhor desejar dessa palavra, do esboço que foi preparado, e que em todas as coisas, Senhor, o teu nome possa ser glorificado. É no nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Amém, pessoal? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo. O nosso estudo, o tema do nosso estudo de hoje é a santificação por meio da palavra de Deus. E o texto escolhido é 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 22 até o 25, tá bom? Então vamos lá. 1 Pedro, capítulo 1, vou ler o 22 agora. Vai dizer o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Olha que interessante, né? Primeira coisa que Pedro ele fala aqui nesse texto é a questão da purificação da alma por meio da obediência da verdade. Ou seja, que nós devemos purificar a nossa própria vida, né? Primeiramente, o trabalho ele começa interiormente, purificando ali as nossas intenções de coração, a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, para depois ele mudar, né? Deus ele mudar em nós as atitudes, mudar as ações, mudar as palavras. O evangelho, ele é transformador. Ele exige realmente uma mudança, mas não uma mudança no sentido de que eu recebo uma lista de regras e a partir desse momento eu obedeço essas regras e vem uma mudança baseada na minha própria vontade, na minha própria perseverança, na minha própria capacitação de estar obedecendo aquelas regras. Não é isso que o evangelho propõe. O evangelho ele propõe que à medida que eu aprendo a palavra de Deus, o Espírito Santo ele me transforma interiormente, que ele mude realmente tudo aquilo que é interior, tudo aquilo que não presta, ele retira, para colocar novos desejos, novos sonhos, novos planos, de forma que eu tenha uma vida que esteja alinhada com a palavra de Deus e uma vida que agrada a Deus. Então, essa mudança ela é interior, ela é de dentro para fora. Deus, ele primeiramente muda a minha mente, o meu coração, para depois mudar as minhas palavras e as minhas ações. Então, aquele que serve a Deus, com o passar do tempo, não é possível que ele continue sendo desonesto, não é possível que ele continue mentindo, não é possível que ele continue falando palavras de baixo calão, não é possível que ele continue roubando as pessoas, enganando, fazendo coisas erradas ali de acordo com a palavra, porque a transformação ela acontece. Claro que quando você está começando, talvez haja alguns deslizes, ou até mesmo vários. Se nós compararmos, por exemplo, um bebê quando ele começa a caminhar, ele dá um, dois passinhos, depois cai, depois dá mais dois, cai de novo, né? E assim é o início da caminhada, ele faz parte. Você anda um pouco e cai, tropeça, faz parte.
Agora, a grande questão é, imagina um jovem já com 18 anos, se ele der um, dois passos e cair, aí nós temos algum problema, né? Ele tem algum problema motor, algum problema mental, não faz parte da normalidade a pessoa viver tropeçando, viver caindo. Pode acontecer, mas tem que ser de tempos em tempos, e assim, não é uma coisa frequente. Mas a pessoa que vive caindo, ela não é normal. E na vida cristã é a mesma coisa, né? No começo a gente vai ter muitos tropeços, talvez tenhamos muitos erros, até mesmo erros tolos, mas à medida que nós vamos caminhando com Jesus, à medida que Ele trabalha o nosso coração, a nossa mente, então todas as coisas erradas elas vão saindo da nossa vida e nós vamos melhorando. O objetivo do trabalhar de Deus das nossas vidas é que nós sejamos cada vez mais parecidos com a semelhança do Filho de Deus, com a semelhança do próprio Jesus. Então a gente tem que caminhar nesse sentido e caminhar dessa forma. As pessoas que não estão dentro dessa caminhada, significa que elas nunca sequer conheceram a Deus, na verdade, né? Elas precisam realmente, primeiramente, ter um encontro com Ele, para depois Jesus ele transformar a vida deles conforme a vontade dele, o tempo, modo e propósito que o Senhor tem para cada vida. Então esse é um ponto importante. E ele fala aqui que essa transformação, né, essa mudança que é interior, ela vem por meio da obediência à verdade. Ou seja, eu preciso obedecer à verdade, obedecer à palavra de Deus para que realmente haja uma mudança, haja uma transformação. Eu preciso conhecer aquilo que está escrito, saber o que eu devo fazer para depois efetivamente fazer, mediante oração, mediante capacitação do Senhor, para que eu possa realmente agir de uma forma que agrade a Deus. Então essa mudança ela vem pela obediência à palavra. Para que eu possa obedecer, eu preciso primeiramente conhecer e depois aplicar essa palavra à minha própria vida, né? Às vezes as pessoas elas querem aplicar para a vida dos outros, né? Falar, é o fulano que deveria estar aqui para ouvir essa palavra, é o ciclano que deveria ouvir isso aqui. Não, eu estou aqui, sou eu que devo ouvir e eu que devo aplicar a minha própria vida. E a partir do momento que eu faço isso, aí eu cresço espiritualmente, e crescendo espiritualmente pode ser que eu venha alcançar outras pessoas. Aí sim o fulano, aí sim o ciclano, depois que eu mesmo for transformado. Jesus, certa vez, ele fala uma coisa muito importante com relação a isso, né? Ele fala que antes de nós querermos tirar o cisco do olho do nosso irmão, nós precisamos tirar a trave que está no nosso próprio olho. Não adianta eu querer falar para o irmão que ele deve orar mais se eu não oro. Eu não posso falar para o meu irmão que ele deve ser honesto se eu não sou honesto, né? Então, eu preciso primeiramente mudar a minha própria vida para depois querer mudar a vida dos outros, né? Querer mudar o mundo, transformar as pessoas. Então, é deixar Deus trabalhar em mim, em primeiro lugar, para depois Deus possa trabalhar através de mim na vida das outras pessoas. Então, esse é um ponto aí importante para nós. Outro ponto que ele fala ainda dentro desse texto é que, tendo em vista o amor fraternal não fingido, nós devemos amarmos uns aos outros de coração, com amor ardente, né? Ou seja, tendo em vista amor não fingido, ou seja, um dos propósitos do Evangelho, um dos propósitos das bases ali da salvação, é que tudo que nós devemos fazer, ela deve ser feito por amor. Por amor, primeiramente, a Deus, né? Tudo que eu vou fazer, eu vou amar a Deus em primeiro lugar. Se eu não tiver com a motivação correta, nada disso vale. Paulo, ele falando sobre dons espirituais, lá em 1 Coríntios 12, ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, que eu faça milagres, que eu tenha fé que transporte montes, que eu dê todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Por quê? Porque se eu não fizer as coisas por amor, né, não tem valia diante de Deus. Então eu preciso realmente ser trabalhado nesse sentido. E detalhe, o amor que Deus ele requer de nós não é o sentimento. Né? Às vezes eu falo, eu preciso ter um sentimento, eu preciso, né, ter o meu coração soltando corações vermelhos, né? Não é isso. Deus ele quer obediência, que nós simplesmente façamos por questão de obediência à palavra. Nós demonstramos o nosso amor a Deus quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós obedecemos a Ele para agradá-lo, quando a nossa intenção de coração é simplesmente obedecer para agradá-lo. Então, de repente, eu posso até não ter o sentimento, mas eu tenho que ter a obediência sobre a minha vida. Eu tenho que realmente fazer, porque o amor de Deus ele é realmente prático, né? Eu tenho que mostrar na prática
prática as minhas palavras. Às vezes eu amo a Deus e choro e faço isso, faço aquilo, mas chega na hora de praticar, eu não faço nada daquilo que eu estou falando e declarando na minha vida, né? Então, é necessário que realmente eu ame e ame de verdade. Então, esse é o primeiro ponto, né? Um amor não fingido. Depois ele fala dessa questão de amar-vos uns aos outros de uma maneira ardente. Ou seja, o que Deus ele deseja? Não somente que nós o amemos, mas que nós tenhamos relacionamento com outras pessoas. Aí é uma coisa que pega, porque hoje em dia a gente muitas vezes a gente escuta aquele tipo de situação. Ah, eu ando sozinho, sou eu e Deus, eu não gosto de outras pessoas, prefiro o cachorro do que o ser humano, né? Isso é uma situação onde nós definitivamente não conhecemos a Deus, porque é uma questão ali, Jesus ele fala de uma forma muito prática, né, através da sua palavra. Ele fala que quem diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, a quem está vendo, como é que pode amar a Deus a quem não está vendo, né? Ou seja, se eu não consigo amar as pessoas que estão à minha volta, se eu não consigo me compadecer dos problemas delas, se eu não consigo estar, né, fazendo o meu melhor, orando, buscando, me relacionando com essas pessoas, como é que eu vou querer me relacionar com Deus, né? A quem não estou vendo, a quem eu tenho que me relacionar por fé. Isso não é possível, né? Então, o amor, para ser genuíno, ele precisa, sim, colocar a Deus em primeiro lugar, mas também amar ao próximo, amar as pessoas que estão ao meu redor e fazer com que nós sejamos uns com os outros, né? A Bíblia fala que nós devemos orar uns pelos outros, que nós devemos nos amar uns aos outros, que nós devemos nos perdoar uns aos outros, que nós devemos nos dar suporte uns aos outros. Ou seja, existem diversas situações onde nós precisamos de outras pessoas para estar cumprindo o propósito de Deus sobre as nossas vidas. E não adianta, né? Sozinho eu não vou conseguir. Tem coisas que sozinho dá para fazer, por exemplo, devocional sozinho dá para fazer. Agora, a parte da comunhão com outras pessoas, o fazer parte do corpo de Cristo, o cultuar a Deus juntamente com o restante da igreja, é somente junto com outras pessoas. Então eu preciso realmente ir e estar junto com essas pessoas para que nós possamos cumprir ali o propósito de Deus para as nossas vidas. E esse relacionamento, ele deve ser um relacionamento de amor. Esse é um ponto aí para nós. No verso 23, vai dizer o seguinte: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus que vive e é permanente, né? Então, olha só que interessante. A gente foi regenerado. O que que significa isso? Significa que Deus ele tratou dentro de nós e nos deu uma nova vida, né? Ele tirou tudo aquilo que estava morto, que tudo aquilo que estava destruído, tudo aquilo que estava machucado, trouxe cura, trouxe restauração, trouxe ali uma nova vida para a nossa vida. Então, ele nos regenerou, uma nova vida em Cristo que nós temos. Ele tirou todas as coisas velhas e as deixou no passado e fez com que tudo fosse novo na nossa vida, né? Então, esse é um ponto aqui importante para a gente ver. Então, a gente foi regenerado não como uma semente corruptível, ou seja, uma semente que ela se desgasta ao longo do tempo. Tudo que nós fazemos com o tempo se desgasta, né? A gente lê um livro, daqui a pouco os ensinamentos daquele livro, eles acabam se perdendo, né? Tem um novo ensinamento que vai estar na moda, vai estar mais adequado àquela época. As edições elas precisam ser constantemente revisadas, constantemente sendo readequadas para os novos tempos, para as novas dificuldades, os novos desafios, etc. A gente tem um aparelho que você compra hoje, é um celular de última geração, uma televisão de última geração, e daqui 3, 5 anos vai estar obsoleto, né? Vai ser uma coisa que ninguém mais quer. Então a gente sabe, né, que as coisas se desgastam ao longo do tempo. Só que, porém, nós fomos regenerados não com uma coisa corruptível que vai se desgastar, mas somos regenerados pela viva palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma, né? Ela vale para todas as épocas, ela vale para todas as culturas, ela vale para todas as nações, ela não muda, ela tem sempre o seu efeito. Quando ela é obedecida e aplicada, ela pode transformar qualquer vida. Fez isso há 2000 anos atrás, quando Jesus estava pregando para as pessoas ali enquanto caminhava sobre essa terra. Faz isso hoje aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na Arábia, onde quer que seja, independente da cultura. Onde a palavra de Deus é pregada,
ela transforma vidas, ela muda histórias, né? Ela é atemporal, ou seja, ela não se desgasta e não muda com o passar do tempo. O que é a santidade lá no começo da criação, continuou sendo santidade nos tempos de Jesus, é santidade de hoje, e se a Terra durar mais 500 anos, vai continuar sendo santidade, não muda o conceito, né? Então, essa é a grande questão. A palavra de Deus ela não muda, e é pela palavra de Deus que nós somos regenerados. Quando nós ouvimos essa palavra, quando nós recebemos ela com fé, ela traz transformação, ela traz mudança, ela traz alegria, ela traz paz, ela traz força, ela nos ajuda a caminhar com firmeza diante de Deus e faz com que nós alcancemos ao final da nossa jornada a vida eterna e aquilo que ele tem preparado para nós. Então, essa palavra ela é muito importante que nós estejamos lendo, que nós estejamos ali, né, tendo contato com a palavra para que possamos experimentar a transformação que ela nos traz. Então, esse é um outro ponto importante. E para a gente finalizar, vamos ler agora o 24 e o 25. Diz o seguinte: Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Ou seja, o que Pedro ele está querendo dizer aqui, né? Ele está falando que toda a carne é como a erva, ou seja, hoje vive e amanhã morreu, amanhã se secou, amanhã é lançada lá no fogo, né? Amanhã não existe mais. Ou seja, hoje também a nossa vida é como um sopro. Ela parece até que é longa, né? Se falar em 70, 80, 100 anos aí, que de repente as pessoas vivem, mas a coisa passa. Há pouco tempo atrás a gente era criança e depois passamos a ser jovens. Hoje eu mesmo sou já um adulto ali de meia idade, outras mais para frente, né? Vou ser um idoso. E assim é a vida, né? A vida ela passa. E um dia eu não vou mais estar aqui, simplesmente outras pessoas vão estar aqui. Posso até ser muito famoso, posso ser rico, etc., mas tudo isso fica, né? Tudo isso é passageiro. Quantas pessoas foram extremamente importantes na sua época e hoje nem sequer são lembradas, né? Ninguém nem sabe quem foi. Então, quantas vezes, né, isso aconteceu ao longo da história e acontece ao longo das bilhões, trilhões de vidas que já passaram ao longo dessa história. Então, é assim, né? A vida ela é muito passageira. É hoje ela é isso e amanhã ela já passou. Assim como a nossa glória, né? Muitas vezes a gente se importa com tantas coisas, né? Se importa em ser reconhecido, se importa com promoções, se importa em ter bens, né, em ser aclamado por alguma situação, mas tudo passa, né? Tudo passa. E um dia, né, ele fala que é como uma flor. A flor é bonita, né? Ela tem o botão, ela nasce, ela cresce, ela é bonita e daqui a pouco ela murcha, ela cai as pétalas e morre. Simplesmente acabou a beleza daquela flor. E assim também é a nossa glória, né? A nossa glória, tudo vai passar, né? A gente às vezes se importa com tantas coisas, mas deixamos o mais importante de lado. É muito importante que nós possamos valorizar nossa família, que é aqueles que estão ao nosso redor, valorizar os amigos que são verdadeiramente nossos amigos, os relacionamentos que são construídos ao longo dos anos, né? Valorizar realmente as coisas que são importantes para nós e deixar de lado. Quando a gente está próximo à morte, ninguém vai chegar e vai falar, bom, hoje é meu último dia de vida, então eu quero fazer mais hora extra, né? Vou fazer mais hora extra para acabar bem a minha vida. Ninguém pensa dessa forma. Hoje é meu último dia de vida, eu vou ficar analisando meus investimentos financeiros para ver quanto está rendendo, quanto vai deixar de render. Também ninguém pensa nesse tipo de coisa, né? Essas coisas elas são importantes enquanto a gente não está pensando na brevidade da vida, mas quando a vida ela realmente se mostra, né, breve, ela se mostra que nós devemos aproveitar ela um pouco mais, a gente começa a buscar mais as coisas de Deus, começa a buscar mais a transformação sobre a nossa vida e começa a querer desfrutar mais daquilo que realmente é importante. Ter pessoas que realmente sejam importantes próximas a nós, ter pessoas ali que realmente façam com que nós possamos ali desfrutar de bons momentos com elas. É menos o ter e mais o ser, né? Esse é o ponto mais importante aí dentro do Evangelho. E é isso que Pedro está querendo ensinar para a sua igreja, né? Para a igreja. Pedro ele simplesmente está falando, olha, tudo vai passar, né? Vai passar a nossa vida, vai passar a glória que a gente às vezes dá tanta importância, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Aplique a palavra, que você vai ser feliz aplicando a palavra.
busque realmente o reino de Deus em primeiro lugar e você vai ser feliz, né, com relação às demais coisas, porque todas as demais coisas serão acrescentadas. E saiba, né, que a palavra de Deus ela permanece, os princípios eles permanecem inalterados, e se nós vivemos de acordo com eles, nós vamos viver aquilo que Deus tem de melhor para nós. Amém? Bom, então essa foi a mensagem para nós, né, para a gente estar meditando, que você realmente possa estar meditando sobre essa questão da brevidade da vida, que você possa estar meditando com relação a ter relacionamento com outras pessoas. Não viva sozinho, Deus não chamou ninguém para viver sozinho, mas ore a Ele, né, procure desenvolver relacionamentos vivos, verdadeiros, com pessoas que realmente andam com Deus, né, e que realmente Deus ele tem colocado diante de você para que você possa desenvolver esses relacionamentos e busque também ser transformado através da palavra, porque uma vez que nós somos transformados, a gente vive realmente o melhor de Deus, né? A vida abundante prometida por Jesus, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, fique na paz e aí tenha um excelente restante de dia. Se você gostou desse vídeo, clica aí no gostei, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que outras pessoas também possam ouvir falar do Evangelho da Salvação. Se inscreva no canal, clica aí no sininho para que você receba as notificações todas as vezes que tiver um vídeo novo no canal. E né, visite o nosso site, visite nossas redes sociais. Nosso site é www.auxiliobiblico.com e as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, tudo isso /Auxílio Bíblico, tá bom? Deus abençoe grandemente a sua vida, fica na paz, tenha aí um excelente dia para a glória de Deus.